Salve, rapaziada, tudo bem com vocês? Espero que todos vocês estejam bem, em paz, com saúde, para que em breve nós estejamos juntos novamente. Eu, professor Maurício, venho trazer mais um vídeo, uma videoaula para vocês, para nós darmos continuidade ao estudo dos logaritmos. Então, na última aula, nós vimos as propriedades fundamentais dos logaritmos e agora, nesta videoaula, nós veremos as propriedades operatórias dos logaritmos. Então, vamos lá. Recordando, logaritmo de b na base a igual a x. Isto é equivalente a dizer que a elevado a x é igual a b. Certo? Então, eu faço a voltinha. A elevado a x é igual a b. Ok? Na forma logarítmica, o a é a base do logaritmo. E na forma da potência, o a é a base da potência. Na forma logarítmica, o b é o logaritmando. E na forma da potência, o b é a potência. Na forma logarítmica, o x é chamado logaritmo. E na forma da potência, o x é o expoente. Logo, nós concluímos que o logaritmo nada mais é do que um expoente. Ok? Então vamos lá. A primeira propriedade operatória que nós vamos estudar é o logaritmo de um produto. Para a, m e n, números reais positivos, e o a diferente de 1, nós temos logaritmo de m vezes n na base a é igual a logaritmo de m na base a mais logaritmo de n na base a. Em uma mesma base, o logaritmo do produto de dois números positivos é igual à soma dos logaritmos de cada um desses números. Fique esperto, logaritmo de m vezes n na base a é diferente de logaritmo de m na base a vezes n. Observe que na primeira parte, no primeiro logaritmo, o m vezes n está sendo multiplicado entre parênteses. E na segunda parte, eu não tenho o parênteses. Então, eu faço logaritmo de m na base a e o resultado eu multiplico por n. Então, a primeira parte é diferente da segunda. Ok? Então, vamos lá. Exemplos. Vamos calcular logaritmo de 2 vezes 5 na base 3. Pela propriedade, nós temos que é logaritmo de 2 na base 3 mais logaritmo de 5 na base 3. No item B, logaritmo de 200. Observe que nesse caso não aparece a base do logaritmo. Vimos na última aula que quando não aparece a base do logaritmo, significa que esse logaritmo é o logaritmo decimal, ou seja, a base vale 10. Então, nós podemos calcular o logaritmo de 200 fazendo log de 100 vezes 2, certo? E pela propriedade, logaritmo de 100 vezes 2 é a mesma coisa que logaritmo de 100 mais logaritmo de 2. Sabemos que o logaritmo de 100, vamos lembrar, a base é 10, né? 10 elevado a que número dá 100? 10 elevado a 2, ou 10 elevado ao quadrado. Então, log de 100 mais log de 2 dá 2 mais log de 2, ok? No item C, eu tenho log de 30 na base 2. Observe que se eu decompor o 30 em fatores primos, observe o que eu vou ter. Vou pegar o 30 e vou decompor em fatores primos. 30 dividido por 2 dá 15, certo? 15 é um número ímpar, eu não posso dividir por 2 novamente, então eu vou dividir por 3. 15 dividido por 3 dá 5. E 5 dividido por 5 dá 1. Ou seja, o 30 é 2 vezes 3 vezes 5, certo? Então, observe o que eu vou fazer. Eu vou fazer o seguinte, olha lá.
Então, o logaritmo de 30 na base 2 é a mesma coisa que o logaritmo de 2 vezes 3 vezes 5 na base 2. Pela propriedade do logaritmo de um produto, eu tenho que isto é a mesma coisa que logaritmo de 2 na base 2, mais logaritmo de 3 na base 2, mais logaritmo de 5 na base 2. Observe que sempre que o logaritmando for igual à base do logaritmo, no primeiro caso, logaritmo de 2 na base 2 é igual a 1, porque 2 elevado a 1 é 2. Então, eu tenho, resolvendo o primeiro logaritmo, logaritmo de 2 na base 2, que é igual a 1, eu tenho 1 mais logaritmo de 3 na base 2, mais logaritmo de 5 na base 2. Ok, pessoal? Continuando. Então, vamos calcular log de 10. Logaritmo de 10. Lembrando que quando não aparece a base do logaritmo, significa que é o logaritmo decimal, ou seja, a sua base vale 10. Eu tenho duas maneiras para demonstrar ou para resolver esse exercício. Se sabemos que log de 10 é a mesma coisa que log de 10 na base 10, sempre que o b for igual ao a, ou seja, o logaritmando for igual à base do logaritmo, o logaritmo será igual a 1, porque 10 elevado a 1 é igual a 10, ok? Vamos fazer esse mesmo exercício de uma segunda maneira diferente. Olha lá. Se eu decompor o 10 em fatores primos, eu sei que o 10 é 2 vezes 5. Então, o logaritmo de 10 é igual ao logaritmo de 2 vezes 5. Pela propriedade do produto, do logaritmo de um produto, eu tenho que log de 2 vezes 5 é a mesma coisa que log de 2 mais log de 5. Sabemos que o log de 2 é aproximadamente 0,30103 e que o log de 5 é aproximadamente 0,69897. Então, substituindo, nós temos que log de 2 mais log de 5 é igual ao log de 2, que vale 0,30103, mais o log de 5, que vale 0,69897. Somando os dois valores, o resultado é 1. Observe que, tanto pela primeira maneira quanto pela segunda maneira, o resultado deu o mesmo, ok? É isso aí, pessoal. Então, dando continuidade, vamos ver mais um exemplo. Se log de b na base a é igual a k, determine log de a vezes b na base a. Observe, usando então a propriedade que nós estamos estudando, log de a vezes b na base a é a mesma coisa que log de a na base a mais log de b na base a, ok? Sempre que o logaritmando for igual à base, o resultado é 1, porque a elevado a 1 é igual a a. Então, se o log de b na base a é igual a k, substituindo, então o resultado é 1 mais k, ok? Dando continuidade, o item F, sabendo que log de 2 é igual a 0,30103, log de 3 é 0,47712 e log de 5 é 0,69897, determine log de 30. Então vamos lá. Primeira maneira, log de 30, como nós acabamos de ver, se eu decompor em fatores primos, eu tenho que 30 é 2 vezes 3 vezes 5. 2 vezes 3, 6 vezes 5, 30. Pela propriedade que nós estamos estudando, log de 2 vezes 3 vezes 5 é a mesma coisa que log de 2 mais log de 3 mais log de 5. Substituindo pelos seus valores numéricos, nós temos que é 0,30103 mais 0,47712 mais 0,69897. Fazendo essa soma, nós obtemos o resultado 1,47712. A segunda maneira de resolver, calculando o log de 30, nós temos que 30 é 10 vezes 3. Então, eu tenho log de 10 vezes 3.
Pela propriedade que estamos estudando, log de 10 vezes 3 é a mesma coisa que log de 10 mais log de 3. Sabemos que quando não aparece a base do logaritmo, é um logaritmo decimal, ou seja, a base vale 10. Então, log de 10 é igual a 1, porque 10 elevado a 1 é igual a 10, certo? E o log de 3 vale 0,47712. Somando os dois valores, obtemos 1,47712, que é o mesmo resultado que encontramos em cima. Ok, pessoal? É isso aí. Então, dando continuidade, vamos ver agora a segunda propriedade, logaritmo de um quociente. Para o A, M e N, números reais positivos e o A diferente de 1. Nós temos que o logaritmo de M dividido por N na base A é igual ao logaritmo de M na base A menos o logaritmo de N na base A. Diferentemente do logaritmo de um produto, que nós somávamos os logaritmos, no logaritmo de um quociente nós subtraímos os logaritmos. Ok? Muito bem. Então, em uma mesma base, o logaritmo do quociente de dois números positivos é igual à diferença entre os logaritmos desses números. Vamos fazer exercícios para que vocês vejam que não é um bicho de 7 cabeças. Então vamos lá. Vamos resolver o primeiro exercício. Log de 7/5 na base 2. Observe que eu tenho no logaritmando um quociente, ou uma divisão. 7 dividido por 5, ou 7/5. Pela propriedade, é a mesma coisa que log de 7 na base 2 menos log de 5 na base 2. Ok? Vamos resolver mais um exercício. Log de 1/16 na base 2. Então, pela propriedade, eu tenho que é log de 1 na base 2 menos log de 16 na base 2. 2 elevado a que número dá 1? 2 elevado a 0. Qualquer número elevado a 0 é igual a 1. Então, log de 1 na base 2 é 0. E log de 16 na base 2, se eu fatorar o 16 por 2, eu vou observar que eu tenho, vamos lá, 16. Eu vou fatorar o 16 por 2. Então, 16 por 2 dá 8, dividido por 2 de novo dá 4, dividido por 2 de novo dá 2 e dividido por 2 de novo dá 1. Quantas vezes que eu dividi por 2? 1, 2, 3, 4. Então, 2 elevado à quarta potência é 16. Então, log de 16 na base 2 é igual a 4. Beleza? Então, substituindo 0 menos 4, o resultado é menos 4. Muito bem, pessoal. Vamos fazer mais um exercício. Sendo log de 20 igual a 1,30103 e log de 7 igual a 0,84509, determine log de 20 sétimos, ou seja, um logaritmo decimal cuja base vale 10, porque quando não aparece a base, significa que a base vale 10. Pela propriedade, log de 20 sétimos é a mesma coisa que log de 20 menos log de 7. Certo? Substituindo os valores numéricos, log de 20 é 1,30103 e o log de 7 é 0,84509. Fazendo a subtração, o resultado é 0,45594. Ok, pessoal? Muito bem. Então, dando continuidade, a terceira propriedade que nós vamos estudar é o logaritmo de uma potência. Então, vamos lá. Para o A, M e N números reais positivos e o A diferente de 1. Temos que log de M elevado a N na base A é igual ao N que multiplica log de M na base A. Ou seja, pessoal, quando nós temos, então, o logaritmo de uma potência, na verdade, este N aqui, que é o expoente do logaritmando, ele vem aqui na frente multiplicando o logaritmo. Então, este n, que é o expoente do logaritmando, ele desce lá na frente multiplicando o logaritmo. Ok, pessoal?
Muito bem. Então, dando continuidade, em uma mesma base, o logaritmo de uma potência de base positiva é igual ao produto do expoente pelo logaritmo de base da potência. Ok? Muito bem, vamos fazer então exercícios para demonstrarmos o que nós estamos falando. Vamos calcular no item A, logaritmo de 3 elevado a 5 na base 2. Observe que o expoente do logaritmando é 5. Então, esse 5 ele cai lá na frente, multiplicando o logaritmo de 3 na base 2. Então, fica 5 vezes logaritmo de 3 na base 2. Ok? Vamos fazer mais um exercício. Log de 8 elevado à 10ª potência na base 2. Quem é o expoente do logaritmando? É o 10. Então, esse 10 vai lá na frente, multiplicando o logaritmo de 8 na base 2. Ok? Dá para resolver isso, pessoal. Observe. 10 vezes log de 8 na base 2. Olha que legal. Se nós fizermos o seguinte, pegar esse 8 e decompormos em fatores primos, 8 dividido por 2 dá 4. 4 dividido por 2 dá 2. E 2 dividido por 2 dá 1. Quantas vezes que nós dividimos por 2? 3 vezes. Ok? Então, nós podemos dizer que 10 vezes log de 8 na base 2 é, na verdade, 10 vezes 3. Porque 2 elevado a 3 é igual a 8. Então, 10 vezes 3 é igual a 30. No exemplo C, eu tenho logaritmo de 1000 elevado a 11. Né? Então, observe, o expoente do logaritmando é 11. E a base do logaritmo é 10. Né? É um logaritmo decimal. Então, esse expoente 11, pela propriedade, o que a gente faz com ele? A gente joga ele lá na frente do logaritmo multiplicando. Então, o resultado vai ficar 11 vezes log de 1000. Como a base do logaritmo é 10, 10 elevado a que número vai dar 1000? Observe que o 1000 tem 3 zeros. Então, 10 elevado a 3 é igual a 1000, certo? Então, eu tenho que o logaritmo de 1000 é igual a 3. Então, 11 vezes 3 é igual a 33. Muito bem, pessoal. Então, dando continuidade ao nosso estudo das propriedades operatórias, nós vamos fazer um exercício envolvendo todas as operações. Vamos lá. Então, no item D, eu tenho logaritmo de A vezes B dividido por C ao quadrado. Observe que eu tenho no numerador da fração A vezes B, um produto. Eu tenho um quociente e também tenho uma potência. Ou seja, no logaritmando, que é A vezes B dividido por C ao quadrado, eu tenho as operações da multiplicação, ou seja, do produto, da divisão, ou seja, do quociente, e da potência. Então, o que nós podemos fazer? Vamos tentar simplificar isso. Então, logaritmo de A vezes B, que é o numerador, dividido por logaritmo de C elevado ao quadrado. Então, sabemos que no quociente nós fazemos a subtração dos logaritmos, certo? Então, fica log de A vezes B menos log de C ao quadrado. Só que log de A vezes B é a mesma coisa que log de A mais log de B, pela propriedade. E log de C ao quadrado, o que eu faço com esse 2 que está em cima no expoente do C? Ele vai na frente do logaritmo de C. Então, fica menos 2 log de C. Ok? É isso aí, pessoal. Vamos fazer o exercício E. Se log de 2 é igual a A e log de 3 é igual a B, expresse log de 144 em função de A e B. Então, vamos lá. O que nós temos que fazer primeiramente? Primeiramente, vamos pegar o 144 e vamos decompô-lo em fatores primos. Vamos lá. Dividindo por 2, nós temos 72. Dividindo por 2 de novo, nós temos 36. Dividindo por 2 de novo, nós temos 18. Dividido por 2 de novo, nós temos 9. Dividido por 3, nós temos 3. E dividido por 3, nós temos 1. Ok?
Então, observe, quantas vezes que eu dividi por 2? 1, 2, 3, 4. E quantas vezes que eu dividi por 3? 1, 2. Então, eu posso escrever isso dessa forma, que o 144 é 2 elevado à quarta vezes 3 elevado ao quadrado, certo? Então, o logaritmo de 144 é igual ao logaritmo de 2 à quarta vezes 3 ao quadrado. Pela primeira propriedade, nós temos o quê? Que o logaritmo de um produto é a soma dos logaritmos, ou seja, log de 2 elevado a 4 mais log de 3 elevado a 2. Pela propriedade da potência, esses expoentes, o 4 e o 2, eles passam na frente dos logaritmos multiplicando, ok? Então, como que vai ficar? 4 vezes log de 2 mais 2 vezes log de 3. Observe o enunciado que o log de 3 vale A e o log de 3 vale B. Então, eu tenho 4 log de 2. Quem é o log de 2? É A, certo? E quem é o log de 3 é B. Então, o log de 144 é 4 vezes o A mais 2 vezes o B. Puxa, legal, né, pessoal? É isso aí. Espero que vocês estejam entendendo. Então, vamos dar continuidade. A próxima propriedade que nós vamos estudar é o logaritmo de uma raiz. Para A, M e N números reais positivos e o A diferente de 1. Temos que logaritmo da raiz de M no índice N na base A. Como que nós escrevemos um radical na forma de um expoente, de uma potência? Então, observe, pessoal. Vamos fazer uma recordaçãozinha aqui, ó. Quando eu tenho, então, a raiz, né, de A elevado a M, e aqui o índice é N. Então, vamos lá. O A é o radicando. O M é o expoente do radicando. E o N é o índice. Então, como que eu escrevo isso na forma de uma potência? Vai ficar assim, ó. O A, que é o radicando, elevado a M sobre N. Ou seja, o M, que é o expoente do radicando, passa a ser o numerador da fração do expoente, e o N, que é o índice, passa a ser o denominador da fração do expoente, certo? Observe, então, que o expoente do M é 1, e o índice da raiz é N. Então, fica logaritmo de M elevado a 1 sobre N. Pela propriedade da potência, o que nós fazemos com esse expoente do radicando, do logaritmando? Nós jogamos ele lá na frente do logaritmo. Então, vai ficar 1 sobre N vezes logaritmo de M na base A. Beleza? Vamos fazer exercícios para demonstrar isso. Então, vamos lá. Exemplos. Vamos calcular logaritmo de raiz de 4 com o índice raiz cúbica de 3, né? Raiz de 4 com o índice 3, que é raiz cúbica de 4, na base 2. Observe, o expoente do radicando é 4, certo? Então, olha lá o que nós vamos fazer. Então, eu tenho raiz cúbica de 4. Como que eu escrevo raiz cúbica de 4 como uma potência? Eu escrevo o radicando, que é o 4. O expoente do radicando, ele vai no numerador da fração no expoente. E o índice, que é o 3, ele vem como denominador do expoente. Ok? Então, raiz cúbica de 4 é 4 elevado a 1/3. Ok? Então, vamos lá. Então, é isso que eu vou fazer. Eu vou transcrever o raiz cúbica de 4 como sendo 4 elevado a 1/3. Então, vai ficar logaritmo de 4 elevado a 1/3 na base 2. Beleza. Pela propriedade, observe, esse expoente do logaritmando, que é 1/3, ele passa lá na frente do logaritmo multiplicando o logaritmo. Então, fica 1/3 que multiplica logaritmo de 4 na base 2. Beleza? Observe que logaritmo de 4 na base 2 eu consigo resolver. 2 elevado a que número dá 4? 2 elevado ao quadrado. Então, log de 4 na base 2 é 2. Então, eu tenho 1/3 vezes 2, que dá 2/3. Olha que legal, pessoal. Então, vamos resolver o exemplo B. Eu tenho log de A
vezes raiz de B dividido por C à quinta. Observe que neste caso eu tenho todas as operações envolvidas. Eu tenho no logaritmando um produto, uma potência, né, uma divisão e uma raiz. Nossa, então vamos ver o que a gente vai fazer? Então, primeiramente, eu vou tentar simplificar este logaritmando. Como que eu vou fazer isso? Observe. Primeiramente, eu vou transcrever a raiz de B como sendo B elevado a meio. Por quê? Observe, ó, eu tenho raiz quadrada de B, certo? O expoente do B vale 1 e o índice vale 2. Como que eu escrevo isso na forma de uma potência? O radicando, o expoente do radicando, que é o 1, e o índice, que é o 2. Então, quem está dentro vai em cima, quem está fora vai embaixo, certo? É isso aí, pessoal. Então, vamos lá. Então, o raiz quadrada de B é B elevado a meio, beleza? Então, observe. Eu tenho um produto, A vezes B elevado a meio, um quociente, ou seja, dividido por C elevado a quinta, que é uma potência. Então, abrindo esse logaritmo, desenvolvendo esse logaritmo, eu tenho logaritmo de A vezes B elevado a meio, menos logaritmo de C elevado a 5. Porque na divisão do logaritmando eu faço a subtração, ok? Na primeira parte, log de A vezes B elevado a meio, eu posso usar a primeira propriedade, que é o logaritmo de um produto. Então, eu tenho log de A mais log de B elevado a meio. E na segunda parte, log de C elevado a quinta, a propriedade do logaritmo da potência. Esse 5, que é o expoente do logaritmando, ele passa lá na frente do logaritmo multiplicando o logaritmo do C. Então, log de C elevado a quinta fica 5 vezes log de C, ok? Eu posso ainda desenvolver este B elevado a meio. Olha só, o expoente do B é 1 sobre 2. Então, eu pego o expoente do logaritmando e jogo ele lá na frente do logaritmo. Então, observe, vai ficar log de A mais meio log de B menos 5 log de C. Este é o desenvolvimento logaritmo do logaritmo A vezes raiz quadrada de B dividido por C elevado à quinta potência. Beleza, pessoal? É isso aí. Espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham gostado da aula. Fiquem com Deus, fiquem em paz. E uma mensagem para vocês refletirem. As mãos que ajudam são mais sagradas do que os lábios que rezam. Madre Teresa de Calcutá. Fiquem com Deus, pessoal. Até a próxima.